Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre 5 livros que eu li que mudaram a minha vida. E quando eu falo mudaram a minha vida, tanto na questão de que eles mudaram a forma como eu pensava, como justamente me trouxeram reflexões em que mudaram o curso da minha vida. É claro que vai muito além de 5 livros, né? Vocês podem ver aqui atrás tem vários livros, e vários deles foram de alguma forma cruciais para que eu evoluísse na minha vida e para que eu mudasse algum pensamento, eu tivesse alguma reflexão. Mas eu quero aqui fazer talvez uma parte um, né, de 5 livros que eu acho que podem mudar a vida e o pensamento de qualquer pessoa. E como vocês sabem, eu não só leio literatura, desenvolvimento pessoal, leio os dois. Então eu coloquei aqui os dois gêneros, certo? É um pouco de cada, porque eu acredito que você lendo os dois, você tem sim, né, um grande acréscimo na sua vida. Se você fica só no desenvolvimento pessoal, você vai ter sim pontos positivos, literatura também é a mesma coisa, mas eu acho que misturar os dois é uma das melhores formas de você potencializar os ensinamentos e também os aprendizados que você pode ter com a leitura. Claro que leitura também não se resume só a isso, né? Você querer aprender coisas, né? Você também pode estar querendo ler apenas por lazer, também não tem problema, mas eu particularmente gosto sempre de alinhar minhas leituras com pontos que podem vir a ser interessantes para o meu desenvolvimento. Então não se trata só de ler, mas também se trata de ler e você evoluir como uma pessoa. Mas porém, todavia, no entanto, né? Se você lê só por lazer, tá ok também. Tá? Eu também gosto de falar aqui de alguns livros que eu li que não necessariamente me agregaram em algo, mas que foram livros divertidos e que eu senti um prazer lendo. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E começando logo com um livro que mudou completamente minha percepção sobre a vida, foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Pessoal, já começo logo com um livro que é gigante, né? Ele é bem grande. E pessoal, primeiramente eu tenho que dizer que eu ainda não terminei esse livro, tá? Eu já li uns 70%, mas eu coloquei ele aqui logo como primeiro porque, pessoal, de longe foi o livro que mais explodiu minha mente de todos. Eu gosto muito de literatura russa, já li Crime e Castigo, já li Ana Karenina, né, grandes livros aí de grandes autores também. Mas esse livro, ele foi impressionante o quanto me impactou e está me impactando, né? Porque é o livro que eu tô lendo agora. E se ele não tivesse me impactado muito, eu não teria colocado ele porque eu sempre gosto de falar de livros que eu já terminei. Mas, cara, desde o momento que eu comecei esse livro, ele me impactou tanto que eu realmente precisei colocar ele aqui nessa lista. Eu não vou me aprofundar muito na história do livro, certo? Mas vocês sabem, né? Quem conhece Dostoiévski sabe que ele tem uma capacidade incrível de conseguir entrar na consciência humana, na consciência dos personagens e ver justamente o debate entre o irmão Ivan e o irmão Alexei, né? Que o Alexei ele é um cara mais religioso, ele é praticamente um monge. E o Ivan, ele é um cara mais cético, um cara que é mais racional, intelectual. Ver justamente essa troca de diálogo entre os dois, ver essa diferença de pensamentos, me colocou uma semente assim na cabeça que eu comecei a refletir que eu tenho um pouco dos dois, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas tem um pouco dos dois em si, né? Aquele lado que é mais cético intelectual e aquele lado que é mais religioso, nem religioso em si, mas que vai mais pela fé, pelo espírito. E eu acredito que esses lados, eles estão sempre conflitando, certo? Raras são as vezes e raras são as pessoas que conseguem aliar os dois, e geralmente essas pessoas que conseguem aliar são pessoas que realmente têm uma formação, né, uma formação religiosa, uma formação intelectual. É algo que você demora para conseguir ter, é algo que eu busco, mas que eu ainda não consigo ter. E é engraçado porque o Dostoiévski ele era cristão e para ele ter criado um personagem como o Ivan, né, porque o Ivan ele fica o tempo todo questionando sobre Deus, sobre a existência, espiritualidade, para que ele tenha criado esse personagem, muito provavelmente isso já foi um momento da vida dele. Galera, lembrando que todos os livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo meus links de afiliado da Amazon aqui na descrição, para que vocês possam comprar os livros e ler eles também. E galera, a história é sensacional, né? Tem uma narrativa incrível, o trama é muito bom. Dostoiévski nunca decepciona, mas, cara, depois que eu comecei a ler esse livro, a minha vida mudou completamente porque eu comecei a entrar mais nessa camada tanto intelectual como religiosa. Porque geralmente eu estava muito dominado pelos meus conceitos intelectuais, né? Eu sempre fui um cara um pouco religioso, mas eu me distanciei por um período da minha vida. E lendo esse livro, eu comecei a meio que lembrar de toda a minha trajetória e ver que esses personagens, eles também estão dentro da minha consciência. E galera, eu recomendo que todo mundo leia esse livro. Ele é muito grande, como eu mostrei pra vocês, né? Tem uns 900 e poucas páginas, mas é um livro que com certeza vai impactar qualquer um que tenha lido, né? Tem até uma parte muito interessante que eu já li, que é contando a história de caso o grande inquisidor, né, conversasse com Jesus. E essa parte, cara, é sensacional. Eu anotei praticamente tudo dessa parte, porque
geralmente, como eu falei, né, as pessoas realmente têm esse conflito entre intelectualidade e fé. Esses dois, eles dificilmente conseguem andar juntos. E a partir desse livro, eu comecei a voltar um pouco mais para esse lado da fé, que eu estava um pouco distante, porque realmente eu passei muito tempo apenas focado na intelectualidade. Só que o excesso de intelectualidade, ele pode sim fazer mal. Que inclusive, até já puxando o gancho, é justamente o segundo livro que eu vou falar aqui para vocês, que eu já falei inúmeras vezes em outros vídeos, que é Flores para Algernon. E esse livro aqui é interessante até o link que ele faz justamente com essa parte da intelectualidade, porque o personagem principal, ele é um personagem que tem uma deficiência mental e ele quer ficar inteligente para que ele consiga ter mais amigos. Só que na verdade a inteligência acaba sendo um veneno para o personagem principal, porque ele começa a se distanciar das outras pessoas, ele começa a se sentir superior. E justamente uma coisa que me marcou muito nesse livro, que foi inclusive um dos motivos que eu coloquei ele aqui, é porque desde que eu era mais novo, eu sempre tive uma ânsia muito grande, uma ambição para ser uma pessoa mais inteligente. Mais inteligente tanto no sentido intelectual como também no sentido humano, né? De você conseguir ser uma pessoa até mesmo desenrolada, uma pessoa que tenha uma percepção maior do que as outras pessoas. Só que lendo esse livro, eu percebi que esse objetivo, ele nem sempre é uma coisa boa. Muitas vezes, quando você começa a ver vários caminhos, começa a ser uma pessoa mais inteligente, ter mais opções, né, pensar em mais coisas, isso acaba te deixando ansioso e acaba te deixando perdido. Porque quando você é uma pessoa, entre aspas, tá, pessoal, ignorante, você geralmente não tem muitas vias de pensamento. Você tem um pensamento e você segue aquele pensamento. Só que quando você começa a pensar de várias formas, saber de várias vertentes, né? Não digo só vertente filosófica, mas vertente mesmo de possibilidades da vida. Isso pode acabar confundindo pessoas que pensam demais, pessoas que, por exemplo, são mais introvertidas como eu. E esse tipo de coisa é uma coisa que pode acabar sendo justamente um fator que deixa mais você ansioso do que propriamente te ajuda. E além disso, entra justamente na questão do ego. Quando você se sente uma pessoa mais inteligente, você de fato acaba sendo, você se sente isolado do mundo, você se sente solitário. E você muitas vezes não tem a humildade para entender que cada pessoa tem a sua própria inteligência, né? Cada pessoa tem sua experiência de vida. É óbvio que existem pessoas que têm percepções melhores do que as outras, são mais intelectuais, mas se você não tomar cuidado, você vai acabar se achando superior do que essas outras pessoas. Você vai acabar se isolando e vai acabar achando que ninguém tem o mesmo nível de conhecimento que você não consegue conversar com ninguém. Só que muitas vezes, justamente esses pensamentos, eles mais te aprisionam do que realmente criam uma liberdade para você. E eu acredito que um dos grandes objetivos de você se tornar uma pessoa mais inteligente é para você se tornar uma pessoa com um pensamento mais livre, para você conseguir entender as suas possibilidades e conseguir seguir a possibilidade que você tem mais afinidade. Só que se você não tomar cuidado, pessoal, pode acontecer exatamente o que aconteceu com o personagem principal, que basicamente se isolou de todo mundo, começou a ter um ego muito inflado, perdeu os seus amigos, perdeu também até a mulher que ele amava, justamente porque ele pensava demais e acabava se achando mais inteligente do que outras pessoas. Mas pessoal, saindo um pouco de literatura, falando agora um pouco de desenvolvimento pessoal, esse daqui é basicamente a bíblia do desenvolvimento pessoal, que é A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill. Pessoal, eu sei que geralmente alguns têm um certo preconceito com o desenvolvimento pessoal, principalmente com o Napoleon Hill, que virou um autor tão falado, assim, que muita gente diz que já leu, enfim. Mas galera, eu peço pra vocês, sinceramente, que vocês deem uma chance para esse livro, né? É claro que vai ter sim momentos que você vai achar um desenvolvimento pessoal que é aquele desenvolvimento pessoal mais superficial, mas galera, esse livro aqui eu posso falar facilmente que mudou a minha vida, né? Todas as leis que ele fala aqui são 16 leis, né? Para vocês verem, esse livro aqui foi tão importante para mim que eu até tenho um quadrozinho em que eu coloquei cada lei desse livro. Porque, pessoal, isso daqui é justamente quase um guia de como você pode se tornar uma pessoa bem-sucedida e viver melhor. É claro que você não precisa concordar com tudo que tem no livro, mas muitas das coisas que tem aqui fazem sentido. E eu posso afirmar para vocês que realmente o que ele fala tem bastante sentido, né? Todas as leis, elas são embasadas em experiências que esse autor teve. Alguns falam que é mentira, né? Que ele basicamente criou tudo só para vender livros. E, bom, pessoal, se ele fez isso, parabéns pro Napoleon Hill, porque ele é um gênio, tá? Ele realmente conseguiu criar, assim, 16 leis que fazem muito sentido. E no desenvolver do livro, você vai também não apenas ver coisas de desenvolvimento pessoal, mas ele também fala sobre empreendedorismo, ele fala sobre vendas, ele fala sobre comunicação. Então, eu considero esse um livro completo, certo?
Se você é uma pessoa que gosta de desenvolvimento pessoal, é obrigatório que você leia esse livro. Se você é uma pessoa que não gosta, eu peço que vocês deem uma chance, porque, galera, eu tenho certeza que vocês vão tirar algum aprendizado desse livro. Vocês podem ver também que ele é um pouquinho maior, acho que tem em torno de 600 páginas, 600 e poucas páginas. Mas, galera, eu tenho certeza que vocês vão tirar algum aprendizado desse livro, tá? Eu conheço muitas pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que eu admiro, que me falaram muito bem desse livro e foi por isso que eu li ele. E, galera, eu posso dizer que esse foi um dos livros mais essenciais da minha vida, porque foi a partir dele que eu identifiquei muitos erros que eu estava cometendo. Esse livro também, ele me deu muita coragem para fazer algumas coisas que eu não estava fazendo antes, né, algumas mudanças nos meus comportamentos, e é por isso que eu acho uma leitura essencial, tá? Realmente não é literatura, né? Muitas pessoas sabem que eu gosto mais de literatura hoje em dia, mas não tem como tirar um mérito desse livro porque ele foi um divisor de águas na minha vida. São 16 leis do sucesso. Todas as leis, tô vendo aqui porque eu tô vendo as leis, e todas as leis fazem muito sentido, tá? Fazem muito sentido e com certeza você vai achar alguma que está faltando hoje em dia em você, né? E a partir desse conhecimento que você consegue mudar. Então, é um livro que eu recomendo muito, que vai abrir totalmente a sua mente. E eu posso afirmar para vocês que vocês vão ler esse livro e vocês vão ficar impressionados do motivo de não terem lido antes. Porque o quanto mais cedo você ler esse livro, melhor. Eu recomendo, inclusive, para pessoas mais novas, que estão lá com seus 16, 17 anos, né? A leitura, assim, não é muito fácil, tá? Eu não gosto muito da escrita do Napoleon Hill, ele não é um exímio escritor, que nem, por exemplo, um Dostoiévski, né? Não chega nem perto, mas as mensagens que ele passa são muito valiosas. Eu com certeza gostaria de ter lido esse livro quando eu tinha, sei lá, 16 anos, 17. Teria mudado bastante minha vida logo no começo. E pessoal, seguindo ainda essa parte do desenvolvimento pessoal, outro livro que eu falo bastante aqui é Responsabilidade Extrema. Galera, esse livro aqui, ele não é tão conhecido, né, como A Lei do Triunfo do Napoleon Hill, mas o conceito por trás desse livro é impressionante, né? Basicamente, os autores, eles são ex-Navy SEALs e eles vão contar um pouco da experiência deles, né, nas suas missões. E, galera, os caras eram Navy SEALs, né? Então a gente já pode supor que as missões que eles passaram eram missões muito arriscadas. E eles vão juntar justamente essas histórias das missões deles com um conceito que é base nesse livro, que é você assumir a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida. E eu sei, pessoal, eu sei, você deve estar escutando isso pensando, caramba, uma das lições mais normais e superficiais que existe, né? Todo livro de desenvolvimento pessoal fala isso, e é verdade. Mas deixa eu perguntar pra você, você sabe disso e você realmente aplica? Porque justamente esse foi um ponto de virada na minha vida quando eu li esse livro. Pessoal, eu li ele, se eu não me engano, ano passado, deve estar fazendo um ano agora. E eu já tinha lido muitos livros de desenvolvimento pessoal, muitos que falavam sobre essa questão de você assumir a sua responsabilidade, né, a autorresponsabilidade. Cara, li inúmeros livros que falavam isso. E quando eu comecei, eu até fiquei meio assim, vai ser mais um livro falando sobre isso. Só que a abordagem desse livro é bem diferenciada. E talvez seja por isso que tenha me marcado tanto. Porque, cara, uma coisa é você falar sobre autorresponsabilidade, né? Eu acho que todo mundo sabe da existência disso. Outra coisa é você escutar Navy SEALs que passaram por missões em que estavam envolvendo a vida dele e a vida deles, né, e do esquadrão inteiro deles, né, não tanto deles como também dos civis, enfim, todo mundo. Você escutar esse conceito por trás dessas histórias é algo bem diferente do que você apenas ler e ver que é a autorresponsabilidade. Isso aqui, pessoal, é outro nível, tá? É realmente algo que você vai ler e você vai ficar muito impactado e perceber que a maioria das coisas, né, eu diria que 90%, depende justamente de você. Tem coisas que a gente não pode controlar, é claro, mas muitas das coisas você consegue sim mudar, e é sua responsabilidade fazer essas mudanças. E galera, não se resume só a isso, tá? Isso é apenas um ponto. Mas ele também fala sobre questão de gestão de pessoas, que para quem é empreendedor, ou é gestor, ou é líder, ou até mesmo para quem trabalha em alguma empresa e quer subir de cargo, pessoal, esse livro aqui também é impressionante. Ele sempre tem aqui, por exemplo, uma parte em que ele fala aplicação no mundo dos negócios. Então também é um livro muito bom para quem é empresário, para quem trabalha, enfim, para quem é líder, gestor. E até foi um dos motivos porque eu li esse livro, né? Porque, enfim, eu empreendo também, então foi muito bom para o meu aprendizado como gestor e líder. Agora, galera, ele passa basicamente um método de como você pode assumir riscos, né? Como é que você pode gerenciar também tarefas, certo? Gerenciar atividades. Então, cara, é um livro completo. Eu recomendo, eu tenho certeza que quem lê esse livro não vai se arrepender. Deem uma chance,
não fiquem muito enraizados e presos nessas coisas de responsabilidade extrema, alta responsabilidade. Eu já li isso em inúmeros livros de desenvolvimento pessoal, eu sei que é um conceito básico, etc, etc. Eu digo isso porque eu tinha esse preconceito. Como eu falei, eu já tinha lido muitos livros de desenvolvimento pessoal quando eu fui ler esse livro. E eu tava até bem receoso porque eu já tava lendo muito literatura, já tava muito envolvido com literatura. Mas, galera, eu comecei a ler. E, bom, me marcou tanto que, inclusive, um dos trechos do livro é o meu plano de fundo aqui do celular, né? Então, para vocês verem como foi algo realmente bem impactante para mim. Galera, último livro, né? Eu falei de muitos livros grandes aqui e agora eu quero indicar um livro que é menorzinho, que é A Morte de Ivan Ilitch, que, meu Deus do céu, eu acho que quem assiste meus vídeos já deve estar de saco cheio de ver eu falando desse livro aqui, porque eu falo muito, né? Mas ele é bem curtinho. E, galera, esse livro ele mudou muito minha vida porque além do ensinamento central desse livro, que é justamente você, cara, viver a vida da melhor forma possível, né? Você ser uma pessoa amorosa, você entender que a vida é um sopro, que tudo pode acontecer de um momento para o outro, né? Não importa se você tem muito dinheiro, não importa se você é muito bem-sucedido, se você não tiver uma boa visão da vida, não ter um bom relacionamento com a vida, as coisas podem mudar de um momento para o outro e todo esse dinheiro e tudo que você conquistou não vão significar nada, né? Além desse ensinamento que é sensacional, ele também foi um divisor de águas porque foi a partir dele que eu comecei a gostar de literatura. Foi a partir dele que eu entrei nesse mundo e entendi que literatura não era um bicho de sete cabeças. E isso vai principalmente para quem lê muito desenvolvimento pessoal, mas não lê literatura. Pessoal, vocês deem uma chance para esse livro aqui, porque ele é bem curtinho. E quando vocês lerem ele, vocês vão entender o real poder da literatura, né? O nível de reflexão que ele pode colocar você. Como eu falei para vocês, antes desse livro, eu tinha lido sim alguns livros de literatura, mas foram muito poucos. Eu tinha lido, por exemplo, O Estrangeiro, né, do Albert Camus, mas eu ainda não tinha engatado, eu ainda não estava gostando muito do gênero. Foi depois dele que eu tive esses níveis de reflexão, né, reflexões até meio estoicas de você aproveitar a vida, você viver a vida, né, ser uma pessoa que não vai estar presa a bens materiais. Além também dessa reflexão, eu percebi que tinha muita riqueza nesses livros, né? Apesar de não serem livros que nem, por exemplo, A Lei do Triunfo, que tem ensinamentos mais diretos, são livros que te levam a camadas de reflexão que dificilmente você teria se você fosse viver apenas pela sua experiência, né? Tem uma frase bem conhecida de que é uma pessoa que não lê vive apenas uma vida, mas uma pessoa que lê vive várias vidas ao mesmo tempo. E é um desses casos que eu vejo nesses livros. Então, eu recomendo bastante, pessoal, esse livro aqui, como também todos os outros. E, pessoal, eu tenho que falar para vocês que sempre tenham a mente aberta para ler novos livros, certo? Nunca subestime o poder de um livro, nunca subestime o poder que um autor pode ter nas suas reflexões, né? Claro que você também tem que ter cuidado com o que você lê, porque você está colocando, né, você está alimentando seu cérebro com informações, e essas informações elas podem tanto ser boas, benéficas, como também prejudiciais. Então é sempre bom que você tenha um pouco de cuidado com os livros que você vai ler, porque esses livros me afetaram muito positivamente, mas eles poderiam ter me afetado negativamente, sabe? Se você é alguém que tem uma personalidade mais melancólica, talvez você ler, por exemplo, esse livro aqui, ou até mesmo ler Flores para Algernon, pode te deixar mais triste do que propriamente fazer uma reflexão boa. Então você sempre tem que ter cuidado em relação a isso. Mas eu posso afirmar para vocês, galera, que todos esses livros aqui, eles me impactaram, e se vocês lerem, vão impactar vocês também, eu tenho certeza. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui, né? Deixa seu like se você gostou, se inscreve aqui no canal também, e deixa seus comentários com indicações de outros livros. Galera, é isso, até a próxima.